Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Nesta série estamos analisando os livros da Sociedade Torre de Vigia, né, do corpo governante, aqueles que lideram as Testemunhas de Jeová, para saber se suas literaturas merecem crédito. Iremos analisar agora um pouco sobre a declaração que se encontra neste livro, A Verdade vos tornará livres, um livro de 1946, das Testemunhas de Jeová. Todavia, as Testemunhas de Jeová elas vão se amparar num texto bíblico que está na tradução Novo Mundo deles, da tradução das Testemunhas de Jeová, que estou usando aqui. Eles vão se amparar em Provérbios 4, né, versículo 18, que diz: Mas a vereda dos justos é como a luz clara, que clareia mais e mais, até o dia estar firmemente estabelecido. Então, eles vão alegar que essas literaturas são antigas e que a verdade, ela foi criando luz, foi passando luz, a verdade foi sendo iluminada, e muitas verdades que estão aqui neste livro já não são mais verdades. É mais ou menos como a ciência, né? A ciência, ela diz que é verdade tal coisa hoje, e daqui a 10 anos, 5, 6 anos, pode não ser mais verdade. Então, mais ou menos neste tipo de raciocínio que a Sociedade Torre de Vigia, ela passa para os seus membros. Mas o que devemos observar é que o que era verdade neste livro aqui, em 1946, era verdade para as Testemunhas de Jeová. E pode ser que muitas verdades que estejam aqui na sua literatura não sejam mais verdades? Bem, acontece que, se você observar o texto sagrado, está dizendo que a vereda do justo é como a luz clara, que clareia mais e mais, até o dia estar firmemente estabelecido. Ou seja, uma luz não apaga outra luz, né? Isso é justificativa para contradições, ok? Mas eles esquecem de ler Provérbios 4 e 19, que diz: O caminho dos iníquos é como as trevas, não souberam em quem tem estado tropeçando. Ou seja, aqueles que andam nas trevas, eles nem sabem que eles estão tropeçando, porque eles não têm a luz. Então, usar esse versículo 4 e 18 para querer justificar que suas literaturas foram ultrapassadas e que vieram a nova luz, é algo que quer, em outras palavras, justificar as contradições da Sociedade Torre de Vigia, que é a liderança das Testemunhas de Jeová. Mas como a própria literatura das Testemunhas de Jeová, mesmo essas antigas aqui, como A Verdade conduz à vida eterna, elas nos convidam a examinarmos, né? Isso não pode cair de moda, né, pessoal? Isso aqui continua ativo, né? Diz aqui na página 13, um convite que é feito pela liderança das Testemunhas de Jeová. Diz o seguinte: precisamos examinar não só o que nós mesmos cremos, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Estão seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em tradições de homens? Se amarmos a verdade, não precisamos temer tal exame. Cada um de nós deve ter o desejo sincero de aprender a vontade de Deus para depois fazer. Então, se você ama a verdade, se você ama o exame, né, o exame verdadeiro de uma religião, você tem que fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu nunca fui testemunho de Jeová, mas sou estudante de religiões e falsas crenças. Então, diante disso, nós vamos ver aqui a declaração do livro A Verdade vos tornará livres, que foi um livro clássico das Testemunhas de Jeová, né? Nós temos aqui uma declaração na página 283, que está se referindo concernente à Trindade, né? O Deus Trino. Diz aqui o livro A Verdade vos tornará livres, na página 283, edição de 1946, que você pode conferir, você que é testemunha de Jeová. Menos de 100 anos depois que morreu João, levantou-se um homem chamado Tertuliano, ou seja, praticamente depois que morreu o discípulo de Jesus, João,
levantou-se um homem chamado Tertuliano, que viveu do ano 155 a 222 da era cristã, o qual ensinou que há uma trindade de 3 pessoas, de um só substância e um só Deus. Assim, séculos depois dele, uma religiosidade inseriu erroneamente o texto de 1 João 5 e 7 para dar aparente apoio bíblico a tal doutrina. Daí também usou Agostinho e a sua poderosa influência para afirmar a doutrina pagã da imortalidade das almas nas congregações religiosas, contrária à doutrina bíblica do sacrifício do resgate de Cristo. Nessa base, outros erros blasfemos foram introduzidos e adaptados, tais como o tormento eterno das almas, no inferno ardente, o purgatório, orações pelos mortos, a missa e etc. Mas o que nós queremos nos prender é que ele diz aqui que Tertuliano ensinou uma trindade de 3 pessoas e uma só substância e um só Deus. Então, segundo a liderança de Testemunhas de Jeová, que até hoje são contrárias à doutrina bíblica da trindade, eles dizem que Tertuliano então apoiava a trindade. Acontece que existe um livro, uma brochura, Deve-se Crer na Trindade, página 7, diz o contrário, que Tertuliano não apoiava a trindade. Você vê como é que são conflitantes as literaturas da Testemunhas de Jeová. Mas diante do exposto, diante da acusação, nós devemos observar se essas declarações são confiáveis, se nós podemos depositar confiança, né, nessas afirmativas, nessas narrativas. Bem, como você pode observar nessa literatura da própria Testemunhas de Jeová, da Sentinela de 1º de março de 1978, página 15, do qual as Testemunhas de Jeová podem conferir, diz o seguinte: fornece o Espiritismo a devida orientação? As pessoas precisam realmente de ajuda hoje em dia. Há muita perplexidade e não sabendo para onde se virar. Elas são atraídas a muitas fontes que afirmam prover orientação. Uma delas é o ocultismo, o espiritismo, a adivinhação e coisas assim. Será que recorrer a tais coisas coloca a pessoa no caminho para a vida? Não fornecem elas orientação espiritual? Não. Antes, a Bíblia classifica o espiritismo entre as obras da carne, porque não satisfaz desejos espirituais, mas carnais. Então nós vemos aqui uma declaração da própria Sentinela, que é uma revista das Testemunhas de Jeová, que diz que você não pode recorrer ao espiritismo para obter realmente a verdade, porque o espiritismo provém das obras da carne. Mas no outro documento das Testemunhas de Jeová, nós podemos ver aqui na Sentinela de 1º de outubro de 1956, página 187, fala de um personagem chamado Jonathan Kleber. Diz o seguinte: diz Jonathan Kleber no prólogo de sua tradução do Novo Testamento, aliás, Direitos Autorais de 1937. Eu mesmo fui sacerdote católico, ou seja, esse cidadão ele foi sacerdote católico e até os 48 anos de idade nem mesmo tinha crido na possibilidade da comunicação com o mundo dos espíritos de Deus. Veio, porém, o dia em que dei involuntariamente o primeiro passo para tal comunicação e tive a experiência de coisas que me abalaram até as profundezas da alma. Minhas experiências estão relatadas num livro que apareceu tanto em alemão como em inglês, que leva o título A Comunicação com o Mundo Espiritual, Suas Leis e Suas Finalidades, página 15. Em harmonia com a sua descendência católica romana, ou seja, Jonathan Kleber era católico romano, alguns chegam a dizer que ele era um padre, né? Em harmonia com a sua descendência católica romana, a tradução de Kleber está encadernada em capa dura, com uma cruz dourada na frente. No prefácio de seu livro, acima mencionado, o ex-padre, ou seja, ele é ex-padre mesmo, disse: o mais destacado livro espírita é a Bíblia. Olha só a declaração que ele fez. O mais destacado livro espírita é a Bíblia. Sobre esta impressão, Kleber esforça-se para trazer
fazer que a sua tradução do Novo Mundo soe bem espírita. Então você percebe que esse cidadão, que é esse padre, passou para o Espiritismo, fez uma tradução da Bíblia, e essa tradução da Bíblia, queridos, essa tradução espírita, ela foi aceita pelo corpo governante, ou seja, pela Sociedade Torre de Vigia, que é a liderança da Testemunha de Jeová por muitos anos. Isso nós podemos ver em várias declarações, certo? Inclusive documentos das próprias Testemunhas de Jeová. Mas nós podemos observar algo muito preocupante, que é quando nós vemos a sua literatura Certificai-vos de Todas as Coisas, que é uma literatura das Testemunhas de Jeová de 1970, certo? Que diz aqui, na página 60, o seguinte. Olha só o que diz aqui na página 60. Está escrito o seguinte: traduções modernas e a gramática grega esclarece o significado de João 1:1. Conforme a tradução Novo Mundo, que está aqui diante de mim, João 1:1 é não traduzido da forma como todas as Bíblias. Do princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Mas na tradução Novo Mundo está no princípio era o Verbo era um Deus, entre colchetes, conforme você pode verificar aí, ok? Acontece que, nesta literatura Certificai-vos, né, de Todas as Coisas, página 487, diz: no princípio existia a palavra estava com Deus, a palavra era divina. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, né, conforme a literatura inglesa aqui. Baseada nos manuscritos mais antigos, uma tradução do alemão para o inglês de 1937 de Jonathan Kleber. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus com D minúsculo, conforme a tradução das Testemunhas de Jeová. Então você percebe que essa Bíblia, a tradução Novo Mundo, ela é a única Bíblia, né, que uma religião usa, que está traduzido de João 1:1 de uma forma errônea, usando a literatura, essa Bíblia traduzida aí por esse espírita, Jonathan Kleber. Isso é algo assim extremamente perigoso, danoso, né? E vai trazer perdição eterna para muitas pessoas que acreditarem nessa historinha aí contada pela Sociedade Torre de Vigia. Porque até por volta de 1950, as Testemunhas de Jeová, elas levavam consigo uma cópia da versão mais tradicional da Bíblia, né? E porque ela enfatizava o nome Jeová por todo o Antigo Testamento. Mas enfrentaram o embaraçoso problema de tentar negar a divindade de Cristo, enquanto a Bíblia que tinha em mãos dizia claramente que o Verbo era Deus. Ou seja, a Bíblia era clara em dizer que Jesus era Deus. Não a mesma pessoa, mas o mesmo Deus em essência e poder e em eternidade. Mas a Sociedade Torre de Vigia tinha essa dificuldade, não é? E esse problema foi resolvido com a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Agora, quando os cristãos mencionam João 1:1, né, eles podem responder: olha, isso não está assim na minha Bíblia, né? Na minha Bíblia está a palavra era Deus com D minúsculo, ou um Deus, conforme nós vimos aí a fotografia que eu mostrei para vocês dessa tradução Novo Mundo. Eu tenho aqui uma carta da Sociedade Torre de Vigia, de tratados. Antigamente eles respondiam, antes de existir e-mail, essas coisas aqui. Eu tenho uma carta da liderança deles, que essa carta, ela data do dia 24 de junho de 1993, ok? Onde eles relatam, nesta carta, eu fiz uma pergunta sobre João 1:1, e eles responderam
Eu vou resumir aqui, porque está bem grande, mas eu vou resumir para vocês. Prezado amigo Lopes, com relação à sua indignação sobre João 1:1, sobre o uso de colchetes, temos o seguinte a esclarecer. Colchete simples, que é o caso demonstrado aí nesta foto da tradução Novo Mundo, colchetes simples encerram palavras inseridas para a complementação no sentido do texto em português, para complementar o sentido em português. Colchetes duplos sugerem a existência de interpolações, inserções de matéria estranha ao texto original. Sendo assim, o que de momento temos a oferecer-lhe, aqui já de esclarecimento, ficamos com estima e consideração seus amigos atenciosamente, Sociedade Torre de Vigia, Watchtower. Então está aqui uma carta, tá, onde eles tentam justificar esse uso de colchetes, tá, ali na literatura, na sua Bíblia, tradução Novo Mundo. Tá, essa aqui é uma carta, então, dos anos de 1990, da década de 1990. Acontece que, quando você vai observar os textos gregos, ele não dá margem para você interpolar esses colchetes, dando a sua interpretação ao texto, tá? E esse testemunho de Jeová, elas relatam que, de fato, eram dada credibilidade a esse Kleber, né? Esse cidadão aí que era espírita, e eles usaram essa tradução espírita, tá? E, infelizmente, as Testemunhas de Jeová, muitas Testemunhas de Jeová modernas nem sabem disso. Mas nós temos essas declarações que eu posso colocar aí na tela para você ver, de sentinelas, tá? Que comentam sobre Jonathan Kleber, e eles basearam as Testemunhas de Jeová nessa tradução do Novo Mundo de 1937 de Jonathan Kleber, ou seja, desse espírita, né? Para apoiar a sua falsa doutrina, evidentemente, né? Então, não tem como a Sociedade Torre de Vigia falar que não sabia disso, tá? Não tem como ela se justificar, porque ela já havia descoberto as conexões espíritas dele, certo? A gente pode perceber já nas obras de 1956, da Sentinela, por exemplo, dia 15/2/56. Contém quase uma página inteira escrita para alertar os leitores contra Jonathan Kleber e sua tradução. Então, quer dizer, eles usaram uma tradução dele, mas a gente sabe que toda mentira tem o seu problema, né? Então, temos aqui uma declaração: com exceção do Novo Testamento de Kleber, a tradução distorcida da Sociedade Torre de Vigia, outras traduções da Bíblia são quase unânimes em traduzir João 1 como a palavra era Deus, ou seja, Jesus era Deus verdadeiro. Isso condiz com a declaração feita pelo apóstolo Tomé, que também é encontrada no Evangelho de João. Quando nós vemos aqui em João 20 e 28, né, nós vemos aqui a declaração de Tomé a respeito de Jesus Cristo como Deus e Senhor dele, na tradução Novo Mundo. Então e eles esqueceram aqui, né, de trocar, né, pelo menos nessa versão, né, mais antiga, está dizendo assim: em resposta Tomé disse-lhe, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe, creste porque me viste? Felizes são os que não veem, contudo creem. Meu Senhor e meu Deus. Está aqui latente na tradução Novo Mundo, e a própria interlinear do reino das Testemunhas de Jeová, que é a literatura deles, coloca o original realmente como Ioteus, ou seja, o Deus verdadeiro, tá? Então não tem como eles se justificarem dizendo que, primeiro, não sabia que a sua tradução Novo Mundo usou, né, a literatura desse espírita, e segundo, não tem como se justificar dentro da Bíblia que Jesus é um Deus, assim como Satanás é um Deus. E nós vemos na própria literatura
da Testemunha de Jeová, como o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, em que eles colocam Jesus, né, na mesma categoria de Satanás. Mas não é Jesus chamado Deus na Bíblia? Deus com D minúsculo? Poderá alguém perguntar. Isso é verdade. Contudo, Satanás também é chamado de Deus, com D minúsculo. Né? Em 2 Coríntios 4:4. Isso é uma blasfêmia, isso é uma aberração. E é, portanto, que as Testemunhas de Jeová devem ter cuidados, porque a própria literatura do Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que já é um livro que eles não usam mais, né? Mas está escrito aqui na página 95, como os espíritos iníquos desencaminham as pessoas. Já aprendemos que Satanás, como Deus desse sistema de coisas, Deus com D minúsculo, usa governos do mundo e a religião falsa para cegar as pessoas quanto às verdades da Bíblia. Outro meio importante pelo qual os espíritos iníquos desencaminham homens e mulheres é o espiritismo. Que é o espiritismo? É entrar em contato com espíritos iníquos, quer diretamente, quer por meio de um médium humano. O espiritismo faz a pessoa cair sob influências de demônios. Então, as Testemunhas de Jeová estão sendo enganadas por demônios através do corpo governante da sua sociedade Torre de Vigia. Que Deus possa ter misericórdia deles e que eles possam ter um encontro com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus, né? Hoteos, o Deus verdadeiro, que está lá no grego, que está lá na Bíblia, só que na tradução Novo Mundo tem as suas distorções. Meus queridos, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês, e vocês que são Testemunhas de Jeová possam conferir tudo que nós mostramos. E você que não é Testemunha de Jeová, convido você a entregar a sua vida para Cristo, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Até o próximo estudo. Fique na paz. Deus abençoe a todos. Amém.